lá. Foi também, tudo certo aqui. Já consigo acompanhar a galera. Bom, gente, terça-feira, para quem acompanha nosso conteúdo aqui do Instituto Hero Desenvolvimento Humano, sabe que terça-feira é a noite que a gente fala sobre o pilar, sobre o poder ali da energia e vitalidade. E hoje convidada especial, eu já vou trazer aqui, todos os dias são, né? Convidados especialíssimos. Meu querido colega, amigo, que hoje foram abertas as inscrições para a jornada não, para o workshop do dia 25 com a Andréia Bastos. Marcão conheceu a Andréia, minha sócia também pessoalmente, né, Marcão? Ela foi lá no DJ recepcionar a gente, né? Seja muito bem-vindo. Foi lá patinar sem patins. Obrigado. Ela foi lá patinar sem patins, com ela e a Aline patinando no pátio, lá sem patins. As duas, né? Juntas, as duas foram madrinhas nossas lá no DG. Incrível, que foi quando eu conheci pessoalmente o Marcão, porque a gente já se conhecia ali do grupo, né, de PNL do Felipe. Pessoalmente mesmo foi lá no DG do Renan, que já veio da live aqui também com a gente entregar o conteúdo. E aí, galera, então, falando da Andréia, só pra gente iniciar aqui, né, hoje abriram as inscrições do workshop do Segredo da Constelação Sistêmica, que vai ser no dia 25, vai ser um sábado à tarde, das 2 às 6, das 2 às 18, das 14 às 18, um sábado, workshop com certificado. Fica o convite também aí, Marcão, se tiver aí disponibilidade na agenda de estar lá com a gente. E a galera, então tá, o link para inscrição tá na bio, quem se inscrever já vai direto lá para um local. Ó, o Jeff aí, grande Marcos, grande Paula, e bora lá. Bom, por que eu convidei o Marcão para estar aqui hoje, né? Porque o Marcão... Boa pergunta. Por quê? O Marcão, né? E o tema da nossa live de hoje, vícios, né? E vícios são, hoje que a gente fala sobre energia e vitalidade, vícios, o Marcos é muito mais, é uma expertise dele, esse tema, né? Essa questão, esse desafio dos vícios, ele vai falar o porquê que nos caminhos aí profissionais dele, ele se aprofundou nesse assunto, mas a gente vai trazer essa temática aí falando quanto ela influencia na nossa energia vital, né? O quanto ela rouba e o vício pode roubar. E o Marcos vai trazer um pouco desses mecanismos, como que funciona, né? O que acontece. Então, se você tiver dúvidas sobre esse tema, já coloca aí que o Marcão, aproveitem, usem e abusem do Marcão para responder essas questões. Aproveita, já segue o Marcão aí, né? Siga o Marcos Araújo Trainer aqui. Você que está vindo também aí do perfil do Marcos, que não conhece o Instituto Hero, segue o Instituto Hero. Já vai no link da bio, já se inscreve aí no nosso workshop do dia 25 e bora lá, Marcão, se apresenta aí pra galera. De primeira, gratidão por aceitar o convite e entregar aqui esse conteúdo pra galera. Eu que agradeço, Paula, uma honra estar aqui com vocês. Né? Boa noite aí para todo o pessoal que entrou, Jeff, a Jéssica, a Carol, não vi mais o outro pessoal, mas boa noite para todos. Bom, eu sou hipnoterapeuta, né? E me especializei justamente nessa parte de vícios, e eu posso falar que eu estive dos dois lados, né? Eu estive do lado do viciado e do lado do terapeuta, então por isso que também me levou a trabalhar aí com a parte dos vícios, né? E tem tudo a ver com o tema, né, da vitalidade, a energia, o ladrão de energias, é um tema sensacional, né? É algo que eu gosto muito de trabalhar com relação a isso, que mudou muito a minha visão com relação também, quando fala, né, de viciado, de adicto, existe um certo preconceito, mas quando você entende o mecanismo que está por trás da mente de um viciado, você muda a sua percepção diante de muita coisa, né? Então, para mim, por isso que eu me interessei muito por esse assunto, por vivenciar isso tanto em família como amigos, né? O meu vício não era tão ruim assim, que era só o cigarro, mas eu já vivenciei outros vícios mais graves, né?
a questão do alcoolismo e etc. Então, isso me trouxe uma outra visão, né? Mudou muito a minha cabeça em relação a isso. E é por isso que estou aqui hoje. Vamos falar sobre os vícios, né? Ah, que bom, Marcão. E fala aí, você superou, então, se a gente for falar da tua história, né, você falou do cigarro, além do cigarro, tiveram outros vícios que você superou, ou foi o cigarro? E também, uma segunda pergunta, quais os tipos de vícios que hoje você trabalha mais, que chegam mais para você, ou até mesmo quais tipos de vícios que existem, né? Porque a gente fala que tem o vício do cigarro, tem o vício do alcoólatra, tem o vício das drogas ilícitas, né? Porque o cigarro também é uma droga, o álcool também é uma droga. Tem outros vícios como que são o vício alimentar, que também está dentro dessa história, está dentro da minha história também, né? Nós dois aqui passamos por obesidade, né? Nos tratamos dessa questão com caminhos diferentes, eu e o Marcos. O Marcos, ele tem uma história de superação da obesidade muito bacana, que eu já conheço. O meu, como eu já expliquei aqui, foi através da bariátrica, né? Mas para eu manter depois, para eu chegar numa mentalidade diferente, e depois acabei até fazendo uma transferência, né, da questão alimentar para um outro vício que se tornou na minha vida. E é legal a gente falar também sobre isso aqui, né, Marcão? Mas fala aí, quais os vícios que você na tua história superou, quais os vícios que você trabalha, mas que aparecem mais para você? Eu falei 2 perguntas, mas já são 3 aí, né? A gente vai nessa ordem, acredito que a galera... Vamos embora. Já vamos emendando uma outra, né? E quem tiver pergunta também pode mandar, né? Isso. Mas vamos lá. Então, tipo na verdade, o meu vício era o cigarro, né? Durante 18 anos eu fui fumante, fumava um maço de Marlboro por dia. E na obesidade em si eu não tinha vício por comida, tá? Foi uma disfunção que me levou a ter um aumento de peso e tudo mais, mas eu não me dava conta disso, né? Então eu não considero vício. Mesmo porque, assim, o vício, ele não pode ser considerado só pelo fato da repetição em si, né? Que muitas pessoas falam, a pessoa usa todo dia e ela é viciada. Não necessariamente, tá? Existem pessoas que tomam lá 2 taças de vinho por dia e ela não é um alcoólatra. Né? Existem diversas outras pessoas que usam até drogas mais pesadas de maneira recreativa, mas não são viciadas, né? Então, assim, o vício, ele começa... Daquilo, né? Isso. Porque, assim, todo vício, né? E aí entra o vício do açúcar, do carboidrato, aí do café. O que diferencia são as drogas... Eu também. O café eu ainda mantenho, tá? Isso aí eu mantenho. Estimulante. Não tem problema. Posso continuar viciado no meu cafezinho? Pode continuar. O problema do vício, que entrando já no assunto de hoje, é quando ele começa a trazer problemas pessoais, né, para a pessoa, para quem está ao seu redor, para a família, né? Então aí que entra as drogas, normalmente as psicoativas, e eu incluo o álcool nisso, que é uma droga, tá? Que é uma das piores, principalmente para ser trabalhada, e quando entra ao seu redor, as pessoas que estão ao seu redor, o ambiente, e quando entra numa disfuncionalidade, tá? Que esse é o principal motivo. O que é a disfuncionalidade, né? É quando o vício impede a pessoa de continuar a sua vida, de trabalhar, de ter um relacionamento. E aí eu incluo também, por exemplo, o vício em pornografia. Sim. Muitas pessoas, né? O vício em pornografia muda muito a vida de um casal, por exemplo, ou até mesmo se é uma pessoa solteira, não consegue se relacionar com outras pessoas, né? A fuga dela está na pornografia, o vício Pegando esse gancho que você está falando, né? É como se a pessoa trocasse coisas importantes na vida dela, que realmente, assim, que ela tem ali, e aí ela não consegue ceder à questão daquele vício, então ela faz essa troca, e essa troca machuca ela, não é uma... eu vou trocar aqui, por exemplo, vamos falar do vício do sexo, né? Da pornografia. Porque até o sexo em si, a pornografia é diferente do vício do sexo no prazer, né? Mas vamos colocar então pornografia. A pessoa, ela substitui o parceiro ou a parceira pela
pela pornografia. E isso acontece muito. E depois isso machuca ela depois, né? É algo que ela não consegue controlar, né? Fala um pouquinho sobre realmente isso, né? Isso, a pessoa não consegue sentir o prazer mais com uma outra pessoa. Né? Ela sente prazer, mas com ela mesma, assistindo um vídeo, vendo alguma cena, alguma coisa assim, e ela entra essa fuga da realidade. Né? É como sente mais prazer com isso do que com o real. Isso, exatamente. E aí são pessoas normalmente que, como eu disse, né, que a fuga, que estão querendo fugir de uma realidade, né, de um personagem que não pertence a eles, né, então pessoas que vivem um personagem muitas vezes e aí acabam fugindo, buscando esses vícios nas drogas, nos jogos também, né, pessoas viciadas em videogame, por exemplo, elas entram nessa cena, né, elas entram no jogo e ficam horas ali como se ela fosse aquele personagem do jogo, né, isso tem um seriado que passa na Netflix, que é o Black Mirror, que é sensacional. E eu já ouvi falar, ainda não consegui encaixar na minha agenda. É sensacional episódios, que é justamente isso. O rapaz, ele cria um jogo para viver uma realidade externa. Olha. Né? Ou interna, na verdade. Né? Ele joga tipo, uma realidade assim. O mundo externo dele, ele é uma pessoa magoada, uma pessoa triste e tudo mais, então ele cria um jogo para viver um personagem ao qual ele tem poder, e é isso que as pessoas fazem nas drogas também, buscar as drogas, né? Então, todos esses vícios, independente se ele seja uma substância psicoativa, uma pornografia, de um jogo, jogos de cartas e tudo mais, todos eles, independente de qual seja, têm os mesmos pilares, que é a parte química, comportamental e psicológica, né? Tá. E aí é bem interessante quando você começa a entender isso, né? É algo que é realmente mais forte, né? Porque já está dentro desses 3 pilares que você falou. O químico é porque seja aquele o cigarro, o álcool, a droga, a pornografia, né? O sexo, a comida, o açúcar, modifica a química do corpo da pessoa, os neurotransmissores que aquela droga ali, seja ela qual for, ativa na pessoa e ela acaba se viciando nesse estado químico do corpo, não é isso? Até para deixar mais claro para a pessoa o que é esse pilar. Fala para a pessoa aí, para a galera, o que é esse pilar. Quando a gente trabalha, né, com drogas, assim, e aí eu falo assim, o que são drogas, tá? Toda substância que você ingere que não tenha uma função nutricional e que de alguma maneira altere as suas percepções ou seu metabolismo, é uma droga. Então, analgésicos, remédios em geral, tudo isso é droga. Isso tá? Falando em substância, algo que você realmente está ingerindo. Mas, por exemplo, o jogo, né, Marcos? O jogo, ele então, não... aí que eu ia entrar. Aí as pessoas falam, tá, mas aí você tem o jogo, você tem a coisa... Onde está a parte química nisso? Aí entra a parte química do corpo, né? Quando a pessoa está liberando prazer, a serotonina, endorfina, né? Todos esses hormônios é químico. Então entra também essa dependência química do prazer, no caso ali dos hormônios que são liberados quando a pessoa está no jogo, por exemplo, né? O bingo. Hoje em dia é mais restrito, né? Tem uns clandestinos por aí ainda, mas as pessoas entravam em bingo, ficavam horas ali e não se davam conta daquilo, né? Olha só que bacana, né? Você falou da série, né? As séries viciam também a pessoa, né? O jogo, o bingo, né? A jogatina, né? Vamos colocar assim, a jogatina, o jogo de videogame, os joguinhos de computador, né? As séries da Netflix, né? Os filmes, né? Tudo isso. As próprias, né? O uso das redes sociais, do celular. A rede social, gente. Isso tudo muda, né? A pessoa acha que não, mas modifica a nossa química do corpo, a nossa química cerebral, né? Os neurotransmissores, os neurohormônios ali.
tudo isso altera, né? É algo neurofisiológico. A gente sente o prazer de estar ali, ai, vou largar tudo isso que tá chato na minha vida e vou aqui ficar na minha rede social. Pronto, já mudei a química do meu corpo, né, Marcos? Então tem a substância, mas a pessoa fala, mas peraí, o vício do jogo, o vício do Netflix não tem substância, né? Então por isso que é legal a gente falar sobre isso, né? Entra todas essas substâncias aí. E aqui, ó, só respondendo aqui, Paulo, rapidinho, que o Jefferson bora lá, vamos olhar o chat. Que o vício está mais ligado à fuga do que à necessidade. Por exemplo, eu acendo um cigarro automaticamente quando estou estressado. Normalmente aqueles 3 pilares estão atrelados, né? Normalmente existem os 3. Mas sim, quando entra no caso da fuga e enfrentamento, que é a maior dificuldade num tratamento, ela é muito forte, né? Então o cigarro quando está estressado já criou um gatilho que quando ele está estressado ele vai lá e acende um cigarro, né? Então assim, para ele o cigarro é como se fosse um calmante. E assim, não, né, vamos falar em substância química mesmo, não seria. Mas por que acalma? Porque é o momento dele ali. Então ele tem ali seus 10, 15 minutos que ele está fumando, está sozinho, e aquela respiração quando ele está fumando, né, já traz esse benefício de acalmar. Né? Então se ele fizer, né, a mesma respiração, como se ele estivesse fingindo que estivesse fumando, tragando, segurando o ar e soltando, é uma respiração que é utilizada aí para meditação e tudo mais, que vai trazer esse estado de relaxamento. Né? Então, seria basicamente você isso. acaba substituindo uma coisa pela outra, né? É claro que na questão do cigarro tem a parte química também, que vicia, né? Que muda, mas na questão da respiração, do acalmar, né? Para alcançar o objetivo acalmar, de fugir do estresse. Então, eu estou numa situação estressante, estou estressado, né? No caso do Jefferson, vou lá, fumo o meu cigarrinho, a respiração me acalma, a química do cigarro vai trazer também essa calma, né? E aí o Marcão falou aí uma questão, né? A fuga e o enfrentamento. Vamos explicar aqui para a galera o que é isso, né? São mecanismos que ou a pessoa ela vai fugir do estresse ou ela vai enfrentar de alguma forma aquela situação de estresse, né? Então, aqui fala um pouquinho desses mecanismos aí para a galera, Marcão. Isso é natural, né, do ser humano. A gente então, ele está estressado com o quê? Com o trabalho. Né? Então, assim, ele não está conseguindo resolver e tudo mais. Então, ele tende a fugir daquela responsabilidade naquele momento. Por 15 minutinhos do cigarro, né? 15 minutinhos. E ele volta depois mais concentrado e fala assim, nossa, eu consegui resolver. Então ele atrela isso ao cigarro, né? Como se o cigarro trouxesse esse relaxamento, essa compensação para ele e ele volta. Né? Então aquele momento que ele da fuga, né? Para ele foi bom. Então o cérebro identificando isso, ele vai falar assim, por que eu vou largar isso se é isso que me traz um benefício? E olha só como é interessante a gente falar. Então vamos pegar aqui a fuga, daqui a pouco a gente fala, dá alguns exemplos do enfrentamento, né? Do quanto o vício ajuda você a enfrentar determinadas situações. Falando ainda de fuga, aqui a gente falou do cigarro. Agora vamos pensar na Netflix? Vamos pensar na sua rede social? Vamos pensar no seu joguinho? Vamos pensar no seu videogame? Do teu joguinho ali de Tetris, né? Minha mãe gosta muito desse joguinho Tetris, né? Antigamente existiam outros joguinhos que a gente usava. Paciência, né? Vamos pensar em tudo isso como fuga. Gente, não tem problema nenhum você jogar o teu joguinho. Não tem problema nenhum você jogar o seu videogame, né, Marcão? Não tem problema nenhum. Não, agora, normal. A questão é quando você está usando isso para fugir da merda de vida que você tá vivendo. E aí você foge da vida porque a tua vida tá um lixo, tá uma merda, você não sabe o que fazer para resolver essa questão. E aí você foge. Não, é melhor eu ficar... Às vezes, né, vamos pensar, pornografia. Às vezes o teu relacionamento, talvez em si, esteja uma merda e você precisa buscar ali na pornografia, né? Algo que substitua a merda de vida que você está vivendo. Então, você está fugindo de uma situação que você não enfrenta para resolver, que você não consegue mudar na tua vida e você
inconscientemente acaba gerando, né, criando aí um vício, e isso vai mudar, porque você só encontra prazer na pornografia, porque você só encontra tranquilidade ou uma vida perfeita nas séries, nos filmes da Netflix, e aí você acaba viciando nisso para fugir, né? E volta naquilo que eu falei no comecinho, né, dos 3 elementos, que é quando que o vício se torna um problema. Quando ele faz mal para a pessoa, quando ele faz mal para quem está ao seu redor, e a disfuncionalidade, que é realmente essa fuga. Então, assim, o vício nas redes sociais, por exemplo, leva pessoas à depressão. Porque a rede social é tudo lindo, né? É tudo maravilhoso. Nossa, tá todo mundo em artes, né? O casal é sempre perfeito, não existe brigas, então a pessoa fica vendo aquilo, e o que acontece? Vai internalizando todo esse sentimento, e aí entra aquela química de jogar a pessoa para baixo. Tipo, eu comparo o palco da rede social com o meu bastidor, que é o que eu tô vendo aqui. Caralho, tá todo mundo perfeito na vida, né? E eu tô aqui, ó, todo lascado. E eu tô nessa era. Entro em depressão. Nossa, o único lascado sou eu, né? E aí começa aquela parte que a gente estava tratando da vitalidade, de roubar, o ladrão de energia, né? Isso. E quanto que todos esses vícios aí, juntos, roubam a energia das pessoas. Para você viver a sua vida, né? Para você modificar, para você resolver os seus problemas. Né? Muitas vezes essa energia ela está sendo direcionada, né? E dentro da PNL, né, Marcão? O Marcão também é um PNLista aí, né? Hipnoterapeuta, PNLista. O quanto a gente coloca a nossa energia dentro lá olhando o palco da vida dos outros, né? Ou no joguinho, e tira a nossa energia de resolver as nossas questões, né? De mudar a nossa realidade, porque se a realidade está uma bosta, vamos mudar então? Vamos colocar energia na ação de modificar, de fazer algo diferente, porque se você continuar fazendo a mesma coisa, sua vida vai continuar do mesmo jeito, não adianta você fugir, né? Quanto mais você foge, mais continua, né? As pessoas entram muito no automático, né? Isso é inconsciente. Então, quando eu falo assim, não tem nem como culpar um viciado, culpar a coisa, porque ele entrou por algum motivo. Bastante tempo, né? E existe também a questão, como é que eu posso dizer? Genética, tá? Então, por exemplo, às vezes a pessoa começou a ingerir álcool socialmente ali com os amigos. Mas se tem uma predisposição genética também para entrar num vício do alcoolismo, por exemplo, é muito mais fácil de desenvolver. Tá? E aí o alcoolismo, eu bato muito nessa tecla, que é a pior droga que tem, né? Porque ela é muito aceita socialmente. Ela é muito, Marcão, né? Onde você vai ter. Vamos segurar essa questão do porquê que o álcool é o pior que tem, né? O que acontece? Vamos falar um pouco do enfrentamento também? Até inclusive o álcool, né? O álcool é também uma droga onde a pessoa foge, mas muitos utilizam o álcool para enfrentar determinadas situações que sem o álcool não enfrentariam, não é? Exato. O álcool, ele funciona na prática, quando a pessoa usa. Porque, gente, é o que a gente está falando. Fuga e enfrentamento são mecanismos da nossa mente também, né? Então a gente enfrenta situações e a gente foge de situações. E às vezes a gente vai utilizar na dependência, no vício, para ativar esses mecanismos aí. E no enfrentamento, como que é? As drogas psicoativas, né, ela mexe no córtex pré-frontal e isso altera o comportamento cognitivo mesmo das pessoas, né? Então, assim, às vezes aquele cara tímido que não consegue se soltar, então ele ingere ali o álcool ou alguma outra droga, e aí ele se solta, ele vai pra balada, ele curte, e aquilo traz aquela sensação de felicidade. Mais corajoso, né? Exato, e assim, traz também, mais corajoso, torna também a pessoa mais agressiva. Mas agora eu tô, né, a pessoa às vezes lá, então, tá, mas toma uma, já virou o bravão, né? Ninguém mexe com ninguém aqui, eu vou lá e meto a porrada, né, Marcão? Exatamente. Então tudo isso aí traz para a pessoa um certo benefício, né? Que ela se solta, ela tem um comportamento diferente da realidade dela, sem o uso da droga, e para ela que é um benefício.
né? E como na PNL a gente coloca também que toda ação, por pior que seja, tem uma intenção positiva por trás, Sim. o que vai valer na mente daquela pessoa é a intenção positiva. Por mais que ela sofra depois, por mais que ela veja as pessoas sofrendo, ela vai tentar buscar aquela intenção positiva. Né? E aí que muitas vezes entra, assim, as pessoas, às vezes a pessoa trata um alcoolismo, mas entra em outra droga. Sim. Trata um cigarro e entra em outra droga, porque não foi tratado os 3 pilares do vício daquela pessoa. Né? Então não adianta você pegar só uma parte química, só uma parte comportamental ou só a parte psicológica. Tem que trabalhar os 3. Tem que entender o que o vício representa para aquela pessoa dentro desses 3 pilares e trabalhar tudo isso, porque senão vai rolar substituição. Sim, aí eu quero trazer até o meu exemplo aqui, né, Marcão, que a gente até já falou sobre isso, já fizemos alguns cursos de hipnose lá, fiz quando o Marcos estava lá, né, no Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Humano, né, o Marcos faz parte da equipe lá também com a Renan, a Bia vai estar aqui amanhã, galera, a Bianca, que é também a esposa do Renan, que já esteve aqui, a gente vai falar sobre perdão. Recomendo lá, todos assistirem, né? Gente, vem, a Bia falando, né, de perdão é sensacional. Ela é incrível, a Bia. E aí, né, num desses cursos eu comentei, o Marcão foi falar sobre essa parte de vícios, e eu falei que quando eu tinha a minha questão de obesidade, tinham os motivos, né, tinham ali as intenções positivas de que me levaram a engordar. E aí, como que foi o meu processo de emagrecimento? Como eu falei aqui, foi a bariátrica. E a bariátrica é você mudar o seu corpo físico com uma intervenção que é agressiva e radical e não mudar a tua cabeça. O problema não está no teu corpo, o problema está na sua cabeça, o problema está no seu emocional. E quando eu passei por essa intervenção, de certa forma, na minha cabeça, o meu problema de obesidade estava resolvido, eu não ia engordar mais. Até mesmo porque eu nunca tive muitos problemas alimentares também, Marcão. Assim, sempre gostei de comer de tudo. Mas o que aconteceu? Eu emagreci e tal. Eu não sentia fome, então para mim não era... Se fosse o vício, né, aí eu acho que acredito que as pessoas que têm o vício, elas acabam engordando de novo, e eu não. Eu não sentia fome, ok, tudo bem para mim não comer, né? Apesar de que um vício, aí vou falar também um pouquinho do vício que eu tenho na questão alimentar, que você já citou aí, e eu busco trabalhar isso. E aí o que aconteceu? O que eu comecei a fazer mais depois que eu emagreci? E todo mundo falando, nossa, que bom, você nunca mais engordou. Comecei a trabalhar mais, né? Transferir aquela questão que talvez eu tivesse... na parte da obesidade, eu comecei a trabalhar muito. Então, é isso que acontece quando não são trabalhados esses 3 pilares, né, Marcos? Sim, E só depois, exatamente. quando eu vim a entrar no desenvolvimento humano, é que eu descobri que, opa, peraí, eu comecei, né, porque as coisas vão acontecendo e a gente não se dá conta, a gente não tem consciência, galera, né? Por isso que, né, não é assim, a pessoa é culpada, o cara é viciado, ele é culpado, né? Ele não sabe. As coisas vão acontecendo e a gente não tem consciência de como a nossa mente funciona. Então, por isso que é muito importante a gente estudar essa parte mental, emocional, comportamental. A partir do momento que a gente aprende como se funcionam essas coisas, a gente fica um pouquinho mais blindado, né? E consegue gerenciar um pouco mais isso. Então, isso é o que o Marcão está falando aí, né? Do quanto a gente pode, às vezes, transferir algo. Exato, exatamente. Né? E assim, voltando na bariátrica, isso é estatístico, né? A maioria das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar, porque não foi trabalhada a parte psicológica. Alguns viram alcoólatras, né, Marcos? Também. Porque não conseguem mais comer, mas começam a beber, substitui, né? Começa a beber. Exatamente, então por isso que precisa trabalhar tudo isso. E aí até entro na pergunta da Andréia aqui, grande Andréia. A galera aí, ó, Flavinha, todo mundo conhece a também, Flávia, bem-vinda, Nice, cadê? Andréia, grande mestre, Paulinha linda, Jonas chegou aí agora também, e a pergunta é... Minhas tias, ó, tem 2 tias minhas aqui, olha só. Cadê suas tias? Deixa eu dar um oi pra ela. A Alice e a Eliane. Anice, Eliane. Eliane, quem é a Eliane? Cadê a Eliane? Eliane o quê? Tá embaixo aí, cadê? Ixi, perdi aqui agora, peraí. Porque tem uma Eliane que tá sempre acompanhando a gente aqui. Será que é a sua tia? Eliane LDS, que tá aí, ó. Será que é ela? Não vi. Oi, Edivânia aí, bem-vinda. Bom, enfim, vamos para a pergunta aqui. A Andréia fez uma pergunta muito bacana.
né? Que é uma sugestão aí, né? Dizer como contar com o apoio da hipnose nesta fuga, né? E maior consciência para gerar força para sair dos vícios. Bom, a gente falou aqui do pilar que é o químico, né? Aí tem o comportamental, tem o comportamental e o psicológico. E o psicológico. Então, eu acho que talvez aí a gente já consegue entrar até para responder essa pergunta, né, Marcos? Sim, por isso que eu ia responder. Na verdade, assim, a hipnose em si, ela não é terapêutica, tá? Ela é uma ferramenta que potencializa ali muitas vezes a terapia. Então a gente entra com a várias linhas de terapia, né? Por isso que a hipnose ela pode ser colocada em várias linhas, no psicólogo, na PNL, na constelação, na terapia cognitiva comportamental. E entra, como que ela entra no tratamento de um vício, por exemplo? Nessa investigação, né, princípio da investigação, numa análise funcional do que o vício representa para aquela pessoa, e aí depois que traz para o consciente um vício que é inconsciente, a gente volta para o inconsciente para trabalhar em cima dele. Então, primeiro a gente busca lá no subconsciente o que aquele vício está representando, traz para o consciente e aí depois joga de novo para o subconsciente para fazer essa reprogramação, essa substituição. Tá? Então, assim, a hipnose ela é muito eficaz nesse tratamento, né, de vícios, justamente por conta disso, porque a gente consegue atuar direto no subconsciente, faz uma reprogramação em relação a isso. Então, só que quando faz isso, já trabalha em cima dos 3 pilares. Tá? E aí, como que entra que ela falou da motivação? É gerar força, né? A maior consciência para gerar força dos vícios. Então, aí, o que acontece, tá? O que é muito importante? Infelizmente, aqui no Brasil, a nossa cultura, o que tende a fazer com o viciado? Isolar. Né? Então, até comenta aí, então o pessoal que tem aqui, até mesmo hoje, o cigarro já não é mais socialmente aceito. Né? Então a pessoa fica isolada e as pessoas acabam isolando aquela pessoa que ela está fumando, por causa do cheiro e tudo mais. E quando uma pessoa está bebendo ali com os amigos é legal, quando ela se torna um alcoólatra, a família tende a fazer o quê? Isolar. Porque é uma pessoa que traz problema. Ou quando usa uma droga mais pesada, quem nunca teve uma pessoa na família que, né, não fica com aquele primo ali que é problema. Ó, não anda com aquela pessoa, então a nossa cultura tende a isolar as pessoas. E isso é um problema muito grave quando você vai tratar. Porque a pessoa para o tratamento, assim, não colabora para o tratamento, viu, galera? Isso, não ajuda em nada, né? Então, para gerar forças para isso, a hipnose também traz, através de sugestões, mesmo através das reprogramações, essa força para a pessoa enfrentar, mesmo diante das adversidades, de estar distante, talvez, de uma família, dos amigos, sabendo que isso vai trazer ela de novo para esse mundo. E quanto mais pessoas... Muitas vezes, né? Nesse isolamento, nessa rejeição da sociedade em relação ao adicto, né, aos dependentes químicos, alcoólatras, né, enfim, essa compreensão da parte que está sendo ali rejeitada pela sociedade, né, entender também que dos dois lados existem as intenções positivas nesses comportamentos, né? Isso, trazer isso à consciência também já ajuda, né? Entender ali dentro dessas posições o que acontece, o lidar com o emocional em relação a essa situação, tudo isso a hipnoterapia ajuda. Sim, sem dúvida. E assim, outra coisa, né, que o pessoal fala muito da hipnose, da hipnoterapia, não que a pessoa começou a usar uma determinada droga por algum motivo, a maioria das vezes não é o mesmo motivo que ela mantém esse vício. Então, o mecanismo de manutenção do vício ele vai mudando com o tempo. Às vezes a pessoa começou a usar até por uma aceitação social, que é muito comum, na época de adolescente e tudo mais, e hoje já não é mais essa aceitação que ela busca. É por causa do estresse do trabalho, né, por exemplo. Agora com o estresse me acalma, né? Ou começou a usar realmente por uma demanda emocional, alguma briga da família, o pai que chegava bêbado e batia na mãe,
e aquilo ficou na cabeça daquela criança, e quando ela cresceu e teve contato com álcool, ela repete os mesmos padrões hoje em dia, entendeu? Então tem várias vertentes em relação ao vício, né? Não necessariamente o que fez a pessoa começar é o que gera manutenção hoje. Hoje, né? Então, e a hipnose também entra nessa investigação, né? Então, assim, voltando, né, nesse fato, às vezes a pessoa usa droga, chega em casa e quebra tudo. Tem 2 crianças na casa. Uma pode entender aquilo como algo ruim e nunca chegar perto de uma droga, ou de um álcool, que seja, alguma coisa. Já a outra pode falar assim, se meu pai, que era o meu herói, minha mãe, que era minha rainha, fazia isso... Lidava com os problemas da vida desse jeito, né? Isso, então tá tudo certo. A primeira coisa que ela faz, o primeiro problema que tem é buscar algo assim. Né? Então é a mesma criação, a mesma família, mas cada pessoa tem uma percepção diferente. Né? Então por isso que quando a gente busca isso no subconsciente, a gente começa a entender esses mecanismos, consegue trabalhar de uma maneira muito mais efetiva. Consegue entender o comportamento, né? Porque aí entra a parte comportamental também. Entender o motivo do comportamento, né? O psicológico envolvido ali, o emocional envolvido por trás do comportamento. Acho que o último ali, né? Entendendo todas as bases dentro dessa investigação, é começar a fazer a modificação do comportamento. E as pessoas começam achando que não. Eu vou mudar o comportamento. Hoje eu fumo, amanhã não fumo mais. Daqui a pouco não vai resolver, né, Marcão? Não vai resolver, né? Não resolve. Então, encontrar um comportamento que vá substituir aquelas intenções, as situações que estão levando à manutenção desse vício, né? Tudo isso para que você começar a trabalhar em paralelo, né? Só o comportamento não adianta. Só tirar a química não adianta, porque você vai levar esse comportamento para outro lado, porque existe o que está por trás. Só o psicológico, você entender, olha, eu fumo por causa disso, eu bebo por causa que lá atrás meu pai bebia. Você descobre o que está por trás ali, mas você não muda a tua atitude comportamental. Também não adianta, por isso que os 3 pilares são importantes nessa questão, né, Marcos? Sim, por isso que precisa investigar tudo isso. Em relação ao comportamental, falando de cigarro ainda, por exemplo, 5% só das pessoas que fumam não desenvolvem uma dependência. Que é aquele pessoal que fuma só quando toma uma cerveja, quando tá numa baladinha, né? E no dia seguinte, tipo, olha pro cigarro, nem lembra disso, sabe? Aquela coisa que... Então ainda tem esse pessoal que não é viciado. Que é o que eu disse, né, no comecinho. Não que a pessoa faça aquilo, não é a frequência que determina se a pessoa é viciada ou não. E sim, todos esses 3 pilares que interferem na vida social da pessoa. Na vida social, que fazem com que você troque coisas importantes na sua vida por aquilo que você parece que é mais forte do que você e você não consegue largar. Né? Então, isso, quando você perceber que está nisso, é quando você deixa, por exemplo, de ir num evento importante, né, algo, sei lá, para ficar jogando um joguinho, jogando lá, quando você perde uma prova, quando você perde compromissos importantes, porque você ficou no videogame, ou porque quando você começa a ter prejuízos financeiros por conta da jogatina, né? Olha aí, chegando mais gente. Quem tá aí agora? Minha prima, Adriana. Bem-vinda, Adriana. Minha prima, Renata chegou aí. Márcio Ioki, bem-vindo. Bora. Marcião, Flávio, Damares. Renan. Finalmente, né, Renan? Finalmente, né, Renan? Estamos aqui nos minutos finais. Você vem, é uma palhaçada mesmo, né? Quanto tempo temos ainda, Flávio? Temos aqui, deixa eu dar uma olhadinha na nossa live. Temos aí uns 20 minutinhos, eu acredito. Uns 19 minutos. Bora lá. Marcão. E aí, o pessoal tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Manda aí. Esse convidado é bom, hein? O Renan, sabe como é, né? Já que não tem nada melhor, vai esse aqui mesmo. Tava faltando gente pra convidar, né, Paulinho? Deixa eu chamar aquele grandão lá. Gente, o Marcão, quanto você tem de altura, Marcão? 1,93. 1,93. Eu tenho 1,5 m. Né? Já tiramos fotos juntos também, né? Tipo, pra álbum oficial, né? Aí, o Márcio, esse cara é fera, top. Valeu, Marcião.
É isso aí. E aí, Marcão, quando a pessoa começa a fazer, né, ter essa influência na vida social, ela começa a perder compromissos importantes, deixar de fazer coisas importantes por conta da questão do vício, é quando ela precisa estar atenta, né, e se observar, opa, peraí, eu acho que está passando do limite, opa, peraí, eu acho que isso já está num excesso. Muitas vezes a pessoa não percebe, né, Marcos? Isso que eu ia falar. O problema é que a pessoa não percebe, né? E aí as pessoas Normalmente, quando a pessoa... falando e ela, não, entra uma fase de negação, né? Meu, você tá bebendo demais, né? Toma cuidado. Não, imagina, é só de vez em quando aqui, né? Não tem esse problema não. Ó, você tá fumando, olha, esse seu cigarrinho de maconha aí, né? Já tá, você já... Aí a pessoa já começa, não, peraí, já tá passando para algo mais pesado, cuidado. E a pessoa não percebe, né, que tá entrando nessa, Marcos. E a questão do mais pesado, mais leve, na verdade é a concentração da substância que está lá. Né? E o pessoal fala, maconha não vicia. Vicia nas outras questões. Talvez a química não vicie. Mas a maconha, o THC mesmo, ele é realmente relaxante, ele traz um relaxamento muscular e a pessoa acaba à noite lá, fuma lá o seu beckzinho e relaxa. Então isso traz um vício daquele relaxamento, da substância mesmo, né? Então o pessoal fala que não vicia, mas vicia. Né? E o problema é que as pessoas normalmente não se dão conta. Como você disse, ela só vai procurar ajuda quando já tiver a merda, né? Quando já tiver lá embaixo. Quando ela percebeu o tanto de prejuízos, né, que a vida já está trazendo, né, Marcos? Ela perde então, emprego. Perde emprego. Exato. Né? Falamos junto. Perde emprego. Perde a esposa, o marido, perde os filhos, a família que começa a não querer mais estar perto, né? Prejuízo financeiro. Então, tô com um problema aqui no meu Insta, Renan. Acho que nem vai rolar. Mas depois eu tô até gravando de uma outra forma aqui para esse conteúdo ficar forever aí, para a eternidade aí, pra galera. Mas então, e aí quando a pessoa começa a perceber, quando ela já tá praticamente na pior, né, Marcos? É que essa é a questão do vício, né? E a gente deixou, né, mais pro finalzinho, vamos falar por que o álcool, né, é um dos piores vícios e os mais difíceis de trabalhar, né, dentro do nosso contexto aqui, né, pra gente não deixar de falar isso pro final. Vamos lá, falando da parte química mesmo do álcool, ele estimula realmente os hormônios da felicidade, tá? Ele traz aquela sensação que faz com que a pessoa tenha mais coragem, né? Aquela que a gente já falou do enfrentamento. Então ele transforma realmente a pessoa, né? E às vezes, em poucos goles de álcool ali, você já vê a pessoa mais alegre, mais solta, mais despojada. Então ele tem essa questão. É muito aceito socialmente, né? Então hoje, qualquer lugar você consegue comprar ali uma cerveja, uma pinga, alguma coisa. Você vai num churrasco, você vai na casa de um amigo. É comum as pessoas já oferecerem, né? E existe também, aí entra no caso aquilo, né? Você vai na casa de alguém, você já fala, você quer um café, uma água, um suco, uma cerveja, né? Uma cerveja, exatamente, é normal. É uma opção, né? E entra muito também no caso por ser muito aceito socialmente, a pessoa vai em festa e tudo mais, ela tem que trocar também muitas vezes o seu ciclo de amizades, o ciclo familiar, ficar longe dos comportamentos que ela tinha antes. Por quê? O cara parou de beber, ele chega na casa dos amigos, ele fala que parou de beber, entra no quê? Aquela zoação. Pô, parou de beber, é só um gole. Virou crente, olha lá, né? Virou lá, para com isso. A religião não deixa, né? Já começa não bebe, não fuma, não faz mais nada, então entra nessa briga. E a pessoa, muitas vezes, não consegue lidar com aquilo, parte psicológica, e acaba falando, não, então eu vou tomar uma. E tomou uma, acabou. Então, assim, o tratamento de alcoolismo, ele é mais demorado, e tem mais ou menos, em média, de 8 vezes, a pessoa volta a usar o álcool, em média, 8 vezes. A recaída, né? A recaída. Então, assim, o cigarro é mais difícil de ter uma recaída, maconha, até o próprio crack, né? Você pega o crack, você pega coisas mais pesadas, como falam, né? Que não existe o pesado leve.
Mas você trabalha isso e a pessoa volta, mas o álcool não. O álcool, a média de recaída de um alcoólatra, porque não existe ex-alcoólatra, né? A média de recaída são 8 vezes. A pessoa para de beber, volta, para e volta, para e volta. E a maioria das vezes é por conta desse enfrentamento de outras pessoas. E é complicado, né? Porque a gente que até trabalha com esse nosso mecanismos da mente aí e da programação, a cada vez que a pessoa ela tem um sucesso e tem uma recaída, todas as vezes que ela tenta, aí ela tem uma recaída, a pessoa, fracassei, voltei de novo. Aí ela tem uma forma, até que ela começa a criar, né? Fortalecer uma crença de que, não adianta. Eu já tentei várias vezes, fracassei várias vezes, é melhor eu continuar bebendo mesmo, né? E aquela crença começa... E aí que entra novamente o trabalho, né, do terapeuta, da hipnoterapia, da PNL e tudo mais, que é reforçar isso. Né? A recaída, quando você está tratando uma pessoa, um viciado, e ela recai, ela chega para você, normalmente já também péssima, falando assim, caí, tô mal, pra mim não dá, eu vou continuar. Aí que você valida. A recaída faz parte do processo. Vamos entender o porquê que você recaiu. E aí vai trabalhar novamente em cima daquele pilar que a pessoa vai trazer para você. Sim. O que aconteceu que fez você recair? Briguei com a minha esposa. Tudo bem. Como que a gente pode resolver isso? O trabalho, fui mandado embora. Tudo bem? Como que a gente pode resolver isso? Então não vai jogar fora, né? Quais as emoções que estavam envolvidas, né? Os pensamentos, tudo isso. Porque você pega uma pessoa que bebe durante 10 anos, um alcoólatra há 10 anos, ele fica um mês sem beber. E aí ele recai. Você vai invalidar esse um mês inteiro? Não. Parabéns. Você ficou um mês inteiro aqui, firme, forte. Quanta coisa você conquistou nesse mês? Tudo bem que você recaiu. Vamos trabalhar. Por que fez você usar? E aí, trabalha em cima disso novamente. É aí que entra esse nosso trabalho aí como terapeuta. Sim. E ainda nessa questão do álcool, né? É tão difícil porque quando a gente vai olhar para uma questão, um vício, dentro do padrão de hábito, né? Uma das formas é você eliminar os gatilhos. E às vezes você não tem como eliminar os gatilhos, né, nessa situação. Às vezes você não tem como tirar o acesso do caminho até você começar a fortalecer uma nova rede neural, né? E uma vez que houve um hábito, uma vez que existe um caminho, você não destrói aquele caminho na tua mente, ele vai estar ali, né? Talvez, aquela questão que a gente fala da estradinha, né? Talvez você ficou ali, o cara ficou um mês sem nada, sem uma gota, começou a crescer um matinho, ele não passava mais por esse caminho, começou a crescer um matinho, e ele estava passando por outro que estava fortalecendo, mas de repente caiu uma árvore no outro, e ele foi lá e passou porque o caminho estava lá, né? Então, você não destrói aquele caminho, você vai fazendo uma substituição, mostrando para a tua mente uma opção mais saudável, né, Marco? Uma opção mais ecológica. E falando do álcool, né, que a gente deixou para o final, né, que ele estimula esses hormônios da felicidade, essa química da felicidade, o que todo mundo procura? É a felicidade. Né? Então a pessoa muitas vezes ela está ali, né, ela parou de beber, ela está bem. Só que acontece alguma coisa que deixa ela triste. O que ela precisa? Ela precisa trazer aquela felicidade de novo. Por mais que ela saiba que aquela felicidade leva ela à tristeza e a tristeza de quem está ao seu redor, ela sabe que ali está a felicidade. Então ela vai automaticamente buscar ali de novo naquele goles de felicidade momentâneas, né? E aí a cada vez que ela não, aí vai mais uma vez, né? A cada vez que ela não enfrenta uma questão, ela não enfrenta um problema, ela não resolve aquilo não resolvido vai fazer com que ela busque mais e mais e mais, e aí assim, vai passar, ela vai voltar porque ela não resolveu, né? Vai passar, ela vai voltar porque ela não resolveu. E aí é um vício que é um vício desgraçado, gente, porque como o Marcos falou, a pessoa ela vicia no prazer, passou, o que acontece? Poxa, eu estava tão feliz, vamos imaginar que são 3 linhas, né? Uma aqui em cima, uma aqui no meio, uma aqui embaixo. Aqui no meio eu tô normal, tipo, não tô feliz nem triste. Lá em cima eu tô alegrão e aqui embaixo eu tô triste. Aí eu tô aqui normal, tive um problema aqui. Preciso tomar um gole de alegria. Vou lá, subir. Pô, que legal. Passou.
você vai passar direto para essa linha, porque o teu comparativo da tua vida normal, você acha que é uma merda. E tava tão legal aqui, você se joga lá para baixo, aí você se vê triste. Aí, você, como você tá triste, você quer alegria, você vai tomar de novo. E você vicia nesse looping aí de busca por prazer, depressão, prazer, depressão, prazer, depressão. E isso vai viciando também o teu corpo nessa bioquímica, né? E aí, como que a gente trabalha em cima disso? Traz os novos comportamentos que tragam a mesma sensação de felicidade. Novas estradinhas. A mesma sensação de prazer, a mesma sensação. Então a gente vai ancorando diversas sensações ali, diversos comportamentos que vão levar a pessoa à mesma sensação. Isso em todos, né? O cigarro mesmo. O cigarro no caso do estresse. Pô, Jefferson, vamos trabalhar a questão da respiração. Como então, toda vez que você tiver esse pico de estresse, fecha os olhos, respira, vai para o seu lugar seguro, imagina aquele lugar ideal. Faz uma auto-hipnose, né? Uma auto-hipnose, a auto-hipnose é fantástica. Imagina uma redinha lá balançando, né? A auto-hipnose foi fundamental para mim. No meu, e assim, eu ensino os meus clientes a entrar em auto-hipnose também, para dar continuidade ao processo. Então, quando você vai trabalhar com vícios, uma das principais coisas que eu faço são exercícios de auto-hipnose. Para a pessoa fazer todos os dias, para ela trazer aquela sensação que a gente conseguiu através da hipnose, para ela ter aquela sensação sempre que ela precisar. Tá lá, tá ancorado. Tô estressado, tô mal. Não, peraí. Entra lá 2 minutinhos de auto-hipnose. Foi. Olha essa estradinha como é legal também e é muito rápido, né? É tipo, olha, é um efeito tão rápido como tomar uma latinha de cerveja, porque às vezes a pessoa fala assim, eu preciso dos hormônios do prazer, da alegria. Pô, vai fazer um exercício físico para ver se não vai subir a sua serotonina ali, né? Você consegue atingir as mesmas... Aí a pessoa fala, porra, mas vou fazer meia hora de academia, 1 hora de caminhada para conseguir gerar isso aí. Não, vou tomar uma latinha ali, um gorozinho que é mais rápido. Mas a auto-hipnose, gente, ela traz esse, o relaxante, vou fumar um cigarrinho. O tempo que você está fumando cigarro para relaxar, você está 5 minutos fazendo uma auto-hipnose para relaxamento ali, para, respiração, que vai dar o mesmo efeito. E é uma outra estradinha mais saudável para você, para o teu corpo, para você manter a sua energia, a tua vitalidade, porque ao longo do tempo, os vícios, eles vão tirando a sua energia, vão tirando a energia que você poderia estar colocando num projeto, na tua vida, na tua família, né? Coloca aí 15 minutinhos, de cigarro, tanto tempo lá você no bar, o quanto que você não está perdendo na tua vida, você está perdendo, às vezes você poderia estar colocando essa energia, tanto física, quanto energia de resultados na sua vida, né? Que você poderia estar ali com o teu corpo saudável para, eu preciso colocar um gás aqui nesse projeto, e esse projeto vai me fazer crescer muito, vai me trazer realização profissional, vai me trazer realização financeira, tudo isso, né? Helena Marcia. Helena tá aí com a gente também. A auto-hipnose é muito boa, faço para tudo, sim. Semana que vem, Paulinha, vou deixar o convite aqui também, semana que vem eu vou estar com o Renan, falando sobre auto-hipnose. E a auto-hipnose é prática, depois que você começa a trabalhar isso, piscar de dedo ali, você entra automaticamente naquele estado, e você traz muitos benefícios, é ótimo para dormir, para tratar algum vício, contra a procrastinação, concentração, tudo é maravilhoso, né? E semana que vem eu vou estar com o Renan falando sobre a hipnose aí também. A gente está aí há 5 minutos, né? A gente já vai começar a se despedir, aproveita, fala aí, convida a galera, né? Gente, façam, conheçam o Renan, conheçam o Marcão. Gratidão, já agradeço aqui, gratidão, Marcão. Né? Segue a gente aqui, né? Todo mundo segue aí, segue a galera toda aí. Fala aí, Marcão, né? Fala um pouquinho de você aí, fala desse workshop aí que vai ser top, tenho certeza. Então, obrigado mais uma vez também, Paulinha. Semana que vem, né, pelo Instituto lá, o Renan vai fazer a semana da hipnose. É a semana. Vai ser uma semana falando sobre hipnose. Eu estarei em um dos dias falando sobre auto-hipnose em específica, tá? Explicando um pouco mais como funciona a nossa mente para entrar em auto-hipnose, o que esse estado traz de benefícios.
diferença entre auto-hipnose e meditação. Vou explicar um geral como que é, tá? Quais são os nossos benefícios aí, o que a gente consegue atingir com a auto-hipnose, tá? Por onde que vai ser? Fala aí, vai ser por onde? Vai ser pelo do Renan. Renan Oliveira D. Treino. Não, vai ser pelo Zoom, mas acho que a gente vai colocar também no Instagram, tá? Só a chamada, vai transmitir pelo Zoom e pelo YouTube. Legal, gente. Então vai ser uma semana bem legal aí para quem quiser conhecer mais sobre hipnose. Tem vários convidados aí, estava falando com o Renan. Então fica o convite. Sigam-me, vocês vão saber um pouco mais aí também sobre isso. E o Jefferson está em todas, muito obrigado. André, obrigado. Todos que estão aqui presentes. Jeff aí, excelente conteúdo, apresentação. Parabéns, Marcos e Paula. Gratidão, galera. Todo mundo que estava aí, que mandou perguntas, que interagiu. Tá? Essa semana aí, eu sei que o Renan também tem o canal do Telegram do Instituto, então procurem lá, sigam o Renan, sigam o Marcos, possivelmente o Marcos também vai botar lá nas redes dele essa chamada, gente, vocês conheceram aí Marcão aí hoje, muitos já conhecem, mas quem não conheceu vai lá. Para quem não conhecia, sigam né, sigam aí, tem muita gente, conteúdo não falta, né, tem aí, ó, Semana da Hipnose, né, começa segunda-feira? Começa dia 20, é a segunda, né? Me perdi na data. Isso, dia 20, segunda-feira, ó. Então vai do dia 20 até... 7 dias? Vão ser 7 dias. 7 dias certinhos, ó. Então, do dia 20 ao dia 27, galera, vai lá. Ó, dia 25, workshop... O Segredo da Constelação com Andréia Bastos também, vai ter informação, a gente está na jornada, o código da constelação canal do Renan, sigam o Marcos, sigam Instituto Hero, Instituto IBDH, bora lá que tem conteúdo para vocês aí. É isso aí, Marcão. A Thelma começou a fazer um processo comigo semana passada. Seja bem-vinda, Thelma. Bem-vinda, Thelma. Galera top. Gente, tira uma foto nossa aí, bora lá, Marcos, faz uma pose aí que eu vou dar um print aqui na tela. Cadê? Gente, acho que tá atrasada, mas sei lá, meu dedo não tá aparecendo ali no computador. Oi? Não tá saindo, eu vou dar um print aqui normal. Show! Gente, é isso aí. Marcão, gratidão de verdade por estar aqui entregando, disponibilizando o teu preciosíssimo tempo. Né? Um prazer estar aqui. Fantástico. Conta com a gente também, se você precisar, né? A gente está sempre aí aberto para essa troca. Convite já de antemão sendo disponibilizado para que você precisar, tá bom, meu querido? Gratidão mesmo, obrigado, sucesso, obrigado. Trabalho prazer estar aqui com você. Beijão. Você também faz um trabalho incrível. Obrigado. Tá acabando aqui, meu... Ah, Deia tirou foto. Manda lá pra gente depois, Deia. Galera, valeu. Bora trabalhar aí. Se você perceber um vício, vai cuidar para que ele não roube mais a sua energia vital, que poderia estar sendo canalizada para muitas outras coisas. Existem caminhos, procurem Marcão, que é especialista nisso. A gente trabalha também